25 mil quilos de aço lançados a dezenas de metros de altura. Essa é a imagem mais famosa do T-72, a torre voando pelos ares após uma explosão interna. Você já viu os vídeos? O tanque desfila em paradas militares, avança em frentes de batalha e, segundos depois, vira uma bola de fogo que elimina toda a tripulação de forma instantânea. Mas qual é a verdade por trás da engenharia russa? À primeira vista, uma máquina de guerra formidável, mas na prática, uma armadilha de metal para quem opera em seu interior. Porque o T-72 se tornou o tanque mais icônico e, ao mesmo tempo, o mais perigoso do mundo? O projeto buscava eficiência máxima. No papel, os números eram impressionantes, mas o custo dessa eficiência foi pago com a vida dos soldados. Existem dois lados dessa moeda blindada. Vamos expor fatos, falhas de projeto e histórias reais de combate. Os detalhes do que acontece quando a blindagem é perfurada são brutais. Na filmagem, nota-se. O jato de metal derretido entra na cabine. Em milissegundos, o sistema de munição é atingido. Ouve-se o som ensurdecedor da detonação secundária. Não há tempo para fuga. Os eventos aceleram para um desfecho fatal. Neste relato, você vai conhecer as características técnicas e os resultados terríveis de cada penetração de blindagem. São dados que raramente chegam ao público geral. O impacto visual e físico dentro da torre é um cenário de horror absoluto. Ao final, a conclusão será sua. Você entenderá se o T-72 é uma obra-prima de baixo custo ou um erro histórico. E a pergunta principal será respondida. Você teria coragem de entrar nessa escotilha? Tudo começou no auge da Guerra Fria. O comando soviético precisava de algo rápido e letal. A história foi interrompida ali, no momento em que os primeiros desenhos saíram da prancheta. 20 mil unidades produzidas, 40 países diferentes, 50 anos de serviço ativo. Esses são os números brutos do T-72. Hoje, o mundo observa esse blindado operar na Ucrânia. Ele está dos dois lados da frente de batalha. Mas, para entender o presente, é preciso olhar para o aço do passado. Por que o T-72 foi projetado dessa forma? A resposta está no caos pós-guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia de blindados evoluiu em meses, o que antes levava décadas. Os soviéticos operavam uma confusão logística. Eles tinham tanques médios, tanques pesados e artilharia autopropulsada. O centro de tudo era o lendário T-34, mas ele era um projeto de emergência. Foi feito para vencer uma guerra de exaustão, não para dominar o futuro. Atualizar o T-34 era impossível. A plataforma não suportava novas tecnologias. O que se seguiu foi uma disputa política complexa nos gabinetes de Moscou. Projetos subiam e desciam conforme as alianças no Kremlin mudavam. Dessa turbulência nasceram o T-54 e o T-55. O resultado foi uma escala industrial sem precedentes. 100 mil unidades foram fabricadas. É, até hoje, o tanque mais produzido na história da humanidade. Mas a quantidade não significava um salto tecnológico. Isso mudou com o T-64. À primeira vista, apenas mais um tanque soviético, mas na prática, uma revolução mecânica. O T-64 quebrou todos os padrões da época. Ele era compacto, baixo e extremamente denso. Pela primeira vez, um tanque leve conseguia carregar um canhão de 125 milímetros. O mundo ocidental ficou em choque. O veículo trazia blindagem composta, canhão de alma lisa e um carregador automático. Na filmagem da época, nota-se, o tanque é muito menor que seus rivais da OTAN. O carregador automático eliminou a necessidade de um quarto tripulante. Isso permitiu que a torre fosse menor e mais difícil de atingir. Era tecnologia de ponta em um chassi de aço, mas o excesso de inovação trouxe um preço alto. O projeto era caro, complexo e apresentava falhas críticas de confiabilidade no motor e na suspensão. Os eventos aceleraram. O comando soviético precisava de algo mais simples e resistente. Onde estava o equilíbrio entre tecnologia e produção em massa? A resposta surgiria no projeto seguinte. O T-72 nasceu para ser o punho de ferro que o T-64 não conseguiu ser. Assim começou a transição para o modelo que definiria os conflitos modernos. 1960. O T-64 era um conceito novo e não testado. O alto comando militar soviético estava dividido. De um lado, tecnologia de ponta. Do outro, a dúvida sobre a eficácia real no campo de batalha. O tanque exigia tripulações de elite e treinamento exaustivo. Era um veículo complexo para operar sistemas modernos,
Mas o comando soviético encarava uma realidade dura. Em uma guerra global, o exército seria formado por recrutas. Soldados comuns, sem especialização avançada, teriam que operar as máquinas. Havia outro problema. O custo de produção era alto demais. A fábrica não conseguia entregar as quantidades massivas que a doutrina soviética exigia. Os generais precisavam de uma solução intermediária. Por que não simplificar o que era avançado? A ideia era clara, mas a execução seria difícil. Eles buscaram um equilíbrio entre tecnologia moderna e funcionalidade bruta. Os engenheiros desenvolveram então uma nova versão do T-64. Eles mantiveram a base tecnológica, mas simplificaram os sistemas críticos. O objetivo era garantir confiabilidade mecânica e facilitar a fabricação em massa. O resultado foi o protótipo Objeto 172-Ural. Nos testes, o veículo mostrou força. A produção começou sob a designação T-72. Durante algum tempo, ele foi chamado de modelo de mobilização. O plano original era fabricá-lo em larga escala apenas em tempos de guerra. Tanques sofisticados como o T-64 e o futuro T-80 seriam reservados apenas para unidades de elite. Mas o cenário mudou rápido. O mercado de exportação soviético explodiu. Países árabes, após anos de conflitos turbulentos, queriam comprar tanques em grandes quantidades. O T-72 entrou em produção total imediatamente. Como era o T-72 na prática? A silhueta era baixa, herdada do irmão mais velho. Ele carregava um canhão de alma lisa de 125 mm. O carregador automático foi redesenhado. Ficou mais simples, mais rápido e mais confiável. Naquele momento, era o maior canhão de tanque em operação no mundo. Nas filmagens da época, nota-se o recuo violento da arma. O impacto foi imediato no Ocidente. Os exércitos da OTAN entraram em pânico. Eles correram para atualizar seus antigos canhões raiados de 105 mm. Não havia mais volta. O T-72 não era apenas um tanque reserva. Ele se tornou a espinha dorsal da força blindada soviética. 3 homens, apenas o motorista, o atirador e o comandante. Esse era o limite da tripulação. Ao eliminar o municiador humano e instalar um carregador automático, os projetistas soviéticos mudaram o jogo. O tanque tornou-se subitamente muito mais compacto que qualquer modelo ocidental. Por que remover um soldado? A resposta é espaço. Sem um humano precisando de altura para ficar de pé e manobrar projéteis pesados, o veículo encolheu. A máquina agora fazia o trabalho pesado. Na teoria, isso garantia uma cadência de tiro constante e superior. O conceito trouxe vantagens claras. O tanque ficou mais leve. Ele apresentava um perfil baixo, tornando-se um alvo difícil de atingir no campo de batalha. Com menos massa, a velocidade aumentou e a blindagem pôde ser concentrada onde realmente importava. Os números mostram o abismo entre as doutrinas. O T-72 pesava cerca de 40 toneladas. Para comparação, um Abrams moderno chega a 70 toneladas. Mesmo sendo muito menor, o blindado soviético mantinha o mesmo poder de fogo. Na estrada, ele atingia 70 km por hora. Mas havia uma falha técnica crítica, a marcha ré. Por uma decisão de projeto, o tanque recua a apenas 5 km por hora. É quase a velocidade de uma caminhada humana. No quadro, observa-se o veículo avançando rápido, mas lutando para recuar em uma retirada de emergência. Outro recurso chama a atenção: o snorkel. O T-72 pode cruzar rios de até 5 metros de profundidade. Ele literalmente dirige no fundo do leito. O motor respira através de um tubo metálico armazenado atrás da torre. A manobra é descrita nos manuais como de alto risco. A tripulação exige treinamento exaustivo e nervos de aço. Muitas variáveis podem falhar sob a água. Se o motor apagar ou houver um vazamento, a fuga é quase impossível. No vídeo, nota-se o isolamento da cabine. A pressão da água trava as escotilhas por fora. Para sair, os soldados precisam esperar que o interior do tanque seja totalmente inundado para equalizar a pressão. Só então a escotilha abre. Qualquer erro no fundo do rio significa a morte por afogamento. Na prática, o recurso é raramente utilizado em combate real. Mas essa capacidade de vedação não servia apenas para a água. Ela era a base para o sistema de proteção contra ameaças nucleares, biológicas e químicas. Sistema de proteção química. O compartimento de combate era vedado da mesma forma que em travessias de rios. O ar entrava apenas através de filtros especiais. O objetivo era isolar a tripulação de armas químicas ou biológicas.
Por que o sistema raramente era ativado em combate? A vedação do anel da torre exigia um selo de borracha inflável. Quando inflado, o anel ficava travado. A torre não podia girar. O tanque perdia sua principal capacidade ofensiva para garantir a estanqueidade total contra gases ou água. Talvez no futuro o cenário mude. Em um conflito nuclear, tanques cruzariam campos radioativos para caçar sobreviventes, mas, fora dessa hipótese extrema, o sistema permanecia desligado. O carregador automático funciona de forma mecânica e precisa. Abaixo da torre existe um carrossel rotativo. Ele armazena 22 munições divididas em duas partes, o projétil e a carga propelente. No vídeo, observa-se a operação. O carrossel gira até alinhar o tipo de munição escolhido. O mecanismo levanta as peças e as empurra para a culatra em 2 estágios. Primeiro entra o projétil. Logo atrás, a carga de pólvora. 8 segundos. Esse é o tempo médio para um ciclo completo de disparo. Após o tiro, a base metálica do estojo é ejetada automaticamente por uma pequena escotilha no teto da torre. Ouve-se o som do metal batendo na blindagem externa. Um carregador humano é mais rápido nos primeiros disparos. Ele consegue operar em um ritmo frenético se as munições estiverem à mão. Mas o desempenho cai rapidamente. Após 5 disparos, o soldado fica cercado por estojos vazios e fumaça. Ele precisa parar para organizar o espaço e buscar munições em locais de difícil acesso. O cansaço físico compromete a precisão e a velocidade. O autoloader ignora o cansaço. Na teoria, se o mecanismo não travar, ele mantém o ciclo de 8 segundos da primeira até a 22ª unidade. A cadência é constante e previsível. Mas o T-72 não carregava apenas 22 unidades. Existiam munições extras espalhadas por outros compartimentos do tanque. Elas serviam para reabastecer o carrossel sem que o veículo precisasse abandonar a linha de frente. A seleção era feita por botões. O comandante escolhia entre munições explosivas de fragmentação ou perfurantes de blindagem. A maior parte do estoque era composta por explosivos para suporte de infantaria. A tecnologia substituiu o braço humano, mas a complexidade mecânica trouxe novos riscos ao campo de batalha. O sistema era eficiente até o momento em que algo falhasse. Munição sabot ou explosiva de alto impacto. Essas eram as opções caso o tanque encontrasse blindados inimigos no campo de batalha. O sistema era automatizado, mas, se o carregador automático falhasse, a tripulação precisava operar uma manivela manual. Nessa condição, o ritmo caía drasticamente. O tanque disparava no máximo 2 tiros por minuto, porque o T-72 se tornou uma armadilha mortal. A resposta está no projeto do carregador. O que deveria ser uma vantagem tecnológica virou um ponto crítico de falha. Os projéteis ficavam armazenados na base da torre, sem qualquer proteção ou blindagem interna. Havia um problema ainda maior. Além do carrossel principal, o tanque carregava cerca de 20 projéteis extras. Eles ficavam espalhados por qualquer espaço vazio no interior do veículo. Se um projétil inimigo perfurasse a blindagem e gerasse calor ou faíscas, o desastre era inevitável. O contato com as cargas de propelente acontecia em segundos. O propelente é a parte mais instável e fácil de inflamar. O resultado era uma reação em cadeia de explosões internas. Na imagem, observa-se. A torre do tanque é arremessada a metros de distância pela pressão interna. Para a tripulação, o fim era instantâneo. Sem tempo para fuga, sem tempo para dor. O armamento secundário era básico. O tanque contava com uma metralhadora coaxial PKT ao lado do canhão. No topo da torre, o comandante operava uma metralhadora pesada, DSAK, para defesa antiaérea. Nada de luxo ou tecnologia avançada. No interior, o cenário era claustrofóbico. Tanquistas ocidentais descreveram o espaço como inacreditavelmente apertado. O artilheiro e o comandante ficavam imprensados. De um lado, o enorme bloco da culatra do canhão. Do outro, a parede fria da torre. Não havia espaço para girar o corpo ou esticar as pernas. A visibilidade era outro defeito grave. Com as escotilhas fechadas, o campo de visão tornava-se limitado e confuso. Por causa desse design, o exército estabeleceu um limite de altura rígido. Apenas homens com menos de 1,75 m podiam servir nesses tanques. Mesmo para eles, o conforto era inexistente. Mas, como o T-72 se saiu na prática, o batismo de fogo não envolveu os soviéticos. Ocorreu nos anos 80 com o exército da Síria.
Eles utilizaram o blindado contra as forças israelenses durante o conflito no Líbano. Pouco tempo depois, o Iraque mobilizou seus novos T-72 na guerra contra o Irã. Esse foi o primeiro teste de combate em larga escala do modelo. À primeira vista, o tanque parecia imbatível, mas na prática, havia um detalhe técnico. Essas eram versões de exportação. Eram modelos simplificados e com blindagem inferior aos veículos que os russos reservavam para si mesmos. A guerra estava apenas começando e os problemas do T-72 estavam prestes a ser expostos para o mundo inteiro. Equipes despreparadas e falta de coordenação entre as tropas. Esse era o cenário operacional do T-72 no início da sua jornada. O desempenho inicial foi medíocre. Por causa disso, a inteligência ocidental subestimou o tanque soviético por anos. Mas havia um detalhe técnico perigoso. O canhão de 125 mm não era uma piada. Ele possuía força suficiente para destruir qualquer blindado da OTAN daquela época em distâncias reais de combate. O cenário mudou com o colapso da União Soviética. A Chechênia declarou independência. Moscou não aceitou a separação. Quando as negociações fracassaram, o governo russo decidiu usar a força bruta para retomar o controle. O plano era simples: tomar a capital para demonstrar poder absoluto. Véspera de Ano Novo de 1994 para 1995. Colunas de tanques avançaram sobre a cidade de Grozny. O contingente incluía o T-72 e o moderno T-80, operado por tripulações consideradas de elite. Blindados de transporte BMP acompanhavam o avanço. Antes da invasão, o exército disparou barragens pesadas de artilharia e foguetes. O resultado foi devastador. Grandes áreas da cidade viraram escombros e o número de baixas civis foi altíssimo. As ordens eram diretas. As unidades deveriam dirigir até o centro, capturar a estação ferroviária e o palácio presidencial. Ali, todas as forças deveriam se unir. Mas havia um erro estratégico fatal na composição das tropas. Muitos soldados e tripulantes eram apenas recrutas jovens. No vídeo, percebe-se o despreparo. Jovens que não tinham ideia do terreno onde estavam entrando. Tanques e transportadores de pessoal ficaram aglomerados em praças bombardeadas. Ao redor, prédios altos serviam de abrigo para combatentes chechenos motivados. O que poderia dar errado? Para os russos, absolutamente tudo. Os combatentes chechenos se organizaram em equipes espalhadas por porões e andares superiores. Eles criaram campos de tiro cruzados. A tática foi cirúrgica. Eles deixaram os primeiros veículos da coluna passar. Depois, atacaram a retaguarda. Usaram o lança-rojão RPG-7, uma arma velha e barata, mas letal em ambientes urbanos. O efeito foi imediato. A coluna parou. O restante dos blindados ficou preso nas ruas estreitas, bloqueado por veículos em chamas. Não havia cobertura. Snipers e metralhadoras começaram a disparar de cima. O fogo vinha de todos os lados. À primeira vista, uma operação de demonstração de força, mas na prática, uma armadilha mortal sem saída. A fumaça tomou conta das avenidas de Grozny. O som das explosões de RPG era constante. Os soldados russos estavam encurralados dentro de caixões de metal. Não havia caminho de volta. 31 de dezembro de 1994. Os tanques russos entram em Grozny. O que aconteceu em seguida foi um massacre. Por que os blindados russos viraram caixões de metal? A resposta é técnica. Os rebeldes atacavam de todos os lados. O foco era o topo dos tanques, onde a blindagem é mais fina. Havia um erro de projeto fatal. Os canhões dos tanques e dos veículos BMP não tinham inclinação suficiente. Eles não conseguiam atirar para cima, nos prédios altos, em distâncias tão curtas. O resultado foi o pior cenário de combate urbano da história moderna. O massacre durou 48 horas seguidas. 120 veículos blindados e 1.000 soldados entraram na cidade. 2 dias depois, os números eram brutais. Mais de 100 veículos foram totalmente destruídos. 800 soldados morreram ou ficaram feridos. A 131ª Brigada Russa simplesmente deixou de existir. Unidades de reforço tentaram chegar, mas o comando falhou novamente. Os comboios caíram em emboscadas antes mesmo de avistarem a cidade. As perdas foram pesadas. Pela primeira vez, o mundo viu imagens de dezenas de tanques T-70 e 2 queimados. As torres de metal, que pesam toneladas, eram arremessadas para longe pela explosão interna. No registro visual, nota-se: carcaças carbonizadas bloqueando cada esquina. O culpado era o RPG-7,
Uma arma barata e simples, ela conseguia destruir um tanque de US$ 500 mil com um único disparo. Esse tipo de ogiva ainda é uma ameaça real para qualquer blindado moderno. Depois da catástrofe de 1995, os russos tentaram mudar. A Segunda Guerra da Chechênia exigia novos métodos. Eles instalaram blocos de blindagem reativa explosiva nos veículos. A estratégia também mudou. Não havia mais avanços cegos. Antes de mover um único tanque, a artilharia bombardeava a área por dias. O avanço agora era lento e cauteloso. A infantaria caminhava ao lado dos tanques para protegê-los de ataques próximos. Os T-72 usavam o sistema Contact-1. Eram blocos externos que explodiam para fora ao serem atingidos, anulando o jato de plasma do RPG-7. Mas isso não resolveu tudo. A tecnologia de ataque também evoluiu rapidamente. Impactos repetidos no mesmo lugar destruíam a proteção. Logo surgiram as ogivas de carga tandem, projetadas especificamente para perfurar blindagens reativas. Mais uma vez, as torres dos tanques russos voltaram a voar pelos ares. Não havia margem para erro. O Tribunal da Guerra não aceita falhas técnicas. Assim terminou o primeiro capítulo da queda de Grozny. As perdas de tanques foram drasticamente menores. Após a Segunda Guerra na Chechênia, os russos mudaram as táticas. O T-72 passou por programas de modernização e atualizações profundas. O objetivo era manter o veículo relevante contra ameaças modernas. Melhoraram a blindagem reativa e os sistemas de controle de tiro. Mas, na essência, o tanque permanecia o mesmo. Era uma máquina construída sobre o pensamento da Segunda Guerra Mundial. Por que o T-72 falhou em ambientes urbanos? O mundo esperava resistência, mas a realidade foi o fogo. Em 2011, o cenário mudou para a Síria. Novamente, o combate ocorreu em cidades densas. Sistemas antitanque ocidentais modernos mostraram sua capacidade contra blindados de 40 anos de idade. Mísseis guiados potentes podiam destruir um T-72 com um único disparo a 1,5 km de distância. Nem grades de aço nem blocos de blindagem reativa garantiam a segurança da tripulação. A guerra na Ucrânia trouxe o golpe final. Foi o momento que fez todos questionarem se o conceito de tanque ainda é relevante. Para o T-72, foi outro episódio sem glória. No campo de batalha, observa-se, o veículo não consegue se proteger contra armas de última geração. Sistemas como o Enelau e o Javelin atacam pelo topo. É o ponto mais fraco da estrutura. Além disso, surgiram os drones. São armas baratas, descartáveis e extremamente letais. Eles guiam ogivas de RPG diretamente para as frestas da blindagem. À primeira vista, uma fortaleza de metal, mas na prática, uma armadilha de aço. As tripulações reagiram de forma desesperada. Soldados instalaram as chamadas gaiolas de proteção e blindagens improvisadas. Usaram qualquer material disponível para tentar barrar os enxames de drones. Não funcionou. O T-72 continua sendo destruído em massa. Ouve-se o som da explosão interna e vê-se o efeito caixa de surpresa. A munição detona lá dentro e arremessa a torre pesada a dezenas de metros de altura. Especialistas afirmam que o tanque ainda tem utilidade. Eles argumentam que não existe um substituto à altura. Nenhuma outra máquina leva um canhão pesado diretamente para o combate para apoiar a infantaria dessa forma. Mas o custo do erro é alto. Um sistema de foguete de poucos milhares de dólares pode aniquilar um veículo de milhões. O equilíbrio de poder mudou. O futuro do T-72 agora é incerto. $5 mil contra 5 milhões. Esse é o preço de um drone comercial contra um blindado moderno. O cálculo matemático parou de favorecer os tanques. Sem uma nova forma de proteção, o destino desses veículos está selado. Na guerra atual, um tanque sem apoio de infantaria e cobertura aérea é apenas um alvo lento. Por que o T-72 ainda está no campo? Durante décadas ele foi o padrão de força, mas as ameaças evoluíram rápido demais. O histórico de combate mostra essa oscilação. Houve um tempo em que o T-72 dominava. Ele destruiu unidades inteiras de M60 Pattons americanos e Chieftains britânicos em conflitos passados. Mas a sorte mudou. A década de 90 chegou. Foi o período mais sombrio para as tripulações soviéticas. O tanque deixou de ser uma arma e virou um fardo. O primeiro desastre aconteceu na Operação Tempestade no deserto. Ali, os T-72 iraquianos enfrentaram a tecnologia de ponta dos Estados Unidos. No vídeo, nota-se o contraste. O Abrams contra o T-72.
De um lado, tripulações iraquianas com treinamento precário. Do outro, unidades americanas integradas com a Força Aérea. Os Estados Unidos utilizavam visores térmicos, visão noturna e telêmetros a laser. Os tanques iraquianos estavam cegos sob as nuvens de areia do deserto. À primeira vista, parecia uma batalha de blindados, mas na prática, foi um massacre unilateral. O Abrams disparava seu canhão de 120 mm com munição perfurante. O projétil atravessava a blindagem russa sem resistência. Os americanos atingiam os alvos a quilômetros de distância. Os iraquianos morriam antes mesmo de detectar o inimigo no horizonte. A tempestade no deserto transformou a reputação do T-72 em uma piada mundial. Mas o pior ainda estava por vir. O tanque estava prestes a entrar em um cenário para o qual nunca foi projetado. Ele enfrentaria armas portáteis modernas em combates urbanos confinados. Não havia mais espaço para erro. Os eventos aceleraram. O próximo capítulo seria ainda mais sangrento.